Gênesis capítulo 1, no seu versículo 1 e o versículo 2. Aleluia. No 3, vou pedir para a igreja toda ler. 1, 2, 3. O Espírito de Deus Amém. Pode sentar, por favor. Querido Deus e Pai, queremos te engrandecer nesta manhã pela oportunidade e graça que o Senhor nos concedeu mais uma vez. Se estamos aqui, acreditamos que é pelo teu querer, que é pelo teu propósito. Razão pela qual te glorificamos e exaltamos o teu santo nome. Abençoa, Senhor, este momento da palavra. Fala, Senhor, a cada um de nós, que a tua palavra possa cair em boa terra. Sim, dá-nos espírito de discernimento, espírito, Senhor, para que possamos saber daquilo que vem da sua parte. Ó Pai, no poderoso nome de Jesus Cristo, nós também oramos nesta manhã, retirando-se, Senhor, do nosso meio toda visitação, toda presença que não vem de Ti. Ó Pai, no poderoso nome de Jesus Cristo, que sejam aniquilados, sejam amanietados, toda presença que não vem de Ti neste lugar. Capacita-nos, ó Deus, dá-nos revelação. Nós queremos mergulhar na Tua palavra, queremos mergulhar, Senhor, para dentro de Si. Por isso, no poderoso nome de Jesus Cristo, presença, ó Deus, que não vem de Ti, aleluia, no nome de Jesus Cristo, nós expulsamos agora. E se por uma porta entrou, por 7 portas começa a sair, no poderoso nome de Cristo Jesus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Poderia baixar um pouquinho, irmão, por favor? Está muito alto. Nesses 3 meses, a começar no dia de hoje, nós estaremos a falar do livro de Gênesis. Aleluia. A igreja está aqui? Aleluia. Estaremos a falar do livro de quê? O livro de Gênesis é o livro do início, é o livro do princípio, é o livro onde começou todas as coisas. Amém? Então, nesse semestre agora que nós, a começar no dia de hoje, creio que irá culminar até janeiro, não é? Janeiro ou fevereiro, vamos falar do livro de Gênesis. O livro de Gênesis, ela tem 50 capítulos, não é? Que ela tem. E desses 50 capítulos que tem, certamente o Senhor poderá falar a cada um de nós. Não só desfrute desse livro aqui, não é? Aos domingos, quando estiver em uma reunião, num culto, mas desfrute também na sua casa. Aproveite agora, você que nunca leu, em 3 meses você consegue ler esse livro, vai conseguir ler o livro de Gênesis. Amém? Aleluia. Ora, o versículo que nós lemos são versículos muito curtos, não é? O versículo 1 e o versículo 2 que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. No versículo 2 diz que a terra, na minha versão, diz que era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Amém. Quando eu estive a desfrutar destes 2 versículos apenas, eu espero me basear nesses 2 versículos, apesar dele terem mais versículos, não é? Tanto o capítulo 1 como o capítulo 2, mas eu quero me basear nesses 2 versículos. Quando eu estava a desfrutar destes 2 versículos, automaticamente lembrei-me daquilo que é o ensino, não é? Daquilo que o que a escola nos ensinou. Para alguns cientistas, dizem que a Terra tem mais de 4 bilhões de anos, não é? É assim que nos ensinaram, e alguns cientistas, algumas pessoas dizem isso, que a Terra ela tem mais de 4 bilhões de anos, ou seja, ela existe desde há 4 bilhões de anos atrás. E automaticamente eu também estava a me rever na Bíblia, não é?
o que é que a Bíblia de facto nos fala. E se nós estamos aqui é porque nós estamos a buscar a Deus. E se nós estamos a buscar a Deus é porque nós estamos a buscar o quê? A palavra de Deus, que é a Bíblia. Amém? Então, até hoje há essa grande discussão entre a ciência, né, o homem, e a Bíblia. Amém? A Bíblia nos diz que a Terra, ela tem a existência, ou seja, ela existe há 6.000 anos atrás. Então, já que nós estamos a seguir a Bíblia, eu vou ficar aqui na Bíblia. Não vou acreditar naquilo que os homens falaram. Amém? Porque a palavra de Deus... Irmãos, enquanto vai dando a palavra, poderia acompanhar, por favor? Irmão Paulo, poderia acompanhar, por favor? Sendo assim, vou liberar mais o Espírito, já que os irmãos estão muito quietos, calados. Alguns até já estão aí a cabecear. Daqui eu consigo ter visibilidade, consigo ver alguns a cabecear. Vamos desfrutar a palavra, amém? Vamos liberar o Espírito. Você que veio aqui, não desperdice esse tempo. Busca procurar encontrar Deus, procurar adorar a Deus com sim, com amém, na esperança de que alguma coisa Deus estará fazendo na sua vida. Amém? Faça coragem de não dormir. Aleluia. Então dizia que a Bíblia diz que a terra foi fundada há 6.000 anos atrás, ou seja, cerca de 6.000 anos atrás. E eu tenho uma pergunta para fazer aqui aos irmãos. Quem tem razão? A ciência ou a Bíblia? A Bíblia, não é? A Bíblia tem razão e é um dos motivos que nos trouxe até aqui para nós desfrutarmos da palavra do Senhor nosso Deus. Queria rapidamente que o irmão abrisse a Bíblia também no livro de 2 Pedro. 2 de Pedro, capítulo 1, no seu versículo 20 e 21. Um irmão rapidamente, por favor. Aleluia, Jesus. 2 de Pedro. Isso. Aquele que já encontrou, diga amém. Pode se colocar de pé e orar. Ou seja, ler. 2 de Pedro, capítulo 1, no seu versículo 20 e o versículo 21. Senhor Jesus. Amém. Pedro primeiramente diz que nenhuma profecia da Escritura provém de faculdade de educação. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, convidados pelo Espírito Santo. Nenhuma palavra foi dada por parte de quem? Humana, a não ser pelo próprio Deus. Então, eu creio e eu tenho a certeza que a Terra ela foi formada, ou seja, foi fundada há cerca de 6.000 anos atrás. E eu me perguntei, eu estou a me perguntar agora, e vou fazer essa pergunta aos irmãos também, porque às vezes a nossa tendência ao estarmos aqui é levar a palavra em dois moldes, como ensino ou como pregação. Amém? Como ensino ou como pregação. E o capítulo 1 de Gênesis, o capítulo 2 também de Gênesis, são capítulos, são versículos que todos nós já conhecemos. E eu espero que nessa vertente eu quero me firmar, falar não na vertente ensinamento, mas como pregação. Amém? Então, Pedro fala que a profecia que foi dada ao homem não foi dada por meio de um outro homem, mas a não ser o Espírito Santo na pessoa de quê? De Deus. Amém? E Salmos capítulo, vou ler aqui, Salmos capítulo 90. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Por isso é que eu gosto de liberar o Espírito. Salmos capítulo 90, no versículo 2. Antes que os montes fossem gerados, ou que tu se formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aleluia! Antes que se formasse a terra, ou antes que existissem as montanhas, Deus já era Deus. Aleluia! Então, não tem como, preste bem atenção, não tem como o homem falar que a terra foi fundada há cerca de 4 bilhões de anos atrás. A pergunta seria: qual é a base? Qual é o fundamento dessa tese? Não é? Seria essa. Mas aqui, a Bíblia sendo a Bíblia, e ela explica a Bíblia. E ela diz que antes da existência da terra, Deus já era. Misericórdia com esse som hoje. Deus já era. Deus já era. Antes da nossa existência, antes da existência das coisas que há no mundo, Deus já era. Então, irmãos, eu tenho motivo suficiente para buscar, para adorar, para enaltecer a Deus. Irmãos saberão lá mais para frente. Por que eu falo isso? Porque tudo que foi criado, tudo que foi feito, ela foi feito para quem? Para o homem. Mas infelizmente, é esse homem que Deus conta, é este homem que Deus está a contar, porque Ele criou o mundo, Ele criou a terra, Ele colocou as coisas sobre a terra para o homem. Mas é o homem que quando vem buscar a Deus, fica bem sentadinho no seu canto, nem sequer fala um amém, nem sequer fala um aleluia, fica a olhar para o pregador, parece que está vestido mal. Irmãos, vamos liberar o nosso espírito. Aleluia. Vamos liberar o nosso. Voltando lá no livro de Gênesis, no seu capítulo 1, há aqui alguns segredos que somente aquele que de fato desfruta, aquele que busca a Deus, entenderá estes segredos que se encontram aqui no capítulo 1 e apenas nesses 2 versículos. Ela fala de 3 índices. O primeiro índice é a terra, não é? O segundo índice, forma. Terceiro índice, vazia. E quando eu orava, quando eu desfrutava dessa palavra, eu pedia direção a Deus. Não queria simplesmente ler por ler, mas queria que Deus, através do Espírito Santo, me desse uma direção. Aleluia. Porque uma coisa é ensinar, outra coisa é a direção divina. E nós estamos aqui para desfrutar da palavra. Não vou dar a palavra a título de ensino, mas vou dar a palavra a título de pregação, com algumas profecias, baseando-se na palavra. De modo que todos nós saiamos daqui cheios do Espírito Santo, cheios da graça de Deus, na esperança de que o amanhã Deus irá levantar as minhas mãos e dizer assim: Senhora, filho bom, cumpriste com aquilo que é a minha palavra. Então aqui diz que a terra estava ou era sem forma e vazia. Era uma terra sem forma. Isso implica dizer que já existia a terra, porém a terra em outras versões diz que tornou-se sem forma e vazia. Mas como o nosso Deus
Vai dizendo a Bíblia que os seus planos, homem nenhum pode frustrar. O que ele fez? Recomeçou. Aleluia. Fala recomeço. Fala para o teu irmão, recomeço. O recomeço é a base, é o fundamento de tudo. Por que o recomeço? Porque, imagine, já caímos várias vezes, já cometemos vários erros, mas quando a nossa consciência acusa e nos voltamos para Deus, o que Deus faz? Ele recomeça. Ele nos perdoa e Ele nos abraça e Ele recomeça com a vida. Aleluia! Ou seja, ela apaga tudo, apaga o passado, apaga aquilo que nós cometemos e Ele recomeça de novo. Assim também era a terra. Deus estava a recomeçar com a terra, mas veja que ela era sem forma, ou seja, estava sem forma. Estou a falar isso por quê? Porque o tema que me foi dado é verdade em ação no livro de Gênesis. Verdade em ação, em práticas, não é? No livro de Gênesis. Então, uma vez que a terra era sem forma, ela precisa de um recomeço. Uma vez que a terra era vazia, ela precisa ser o quê? Preenchida. Não é? Uma vez que a terra, ou seja, não havia luz, mas treva, ela precisa do quê? De recomeço. Mas tudo isso Deus fez para colocar quem? O homem. Tudo isso Deus fez para quê? Para colocar quem? O homem. E a ligação que eu fiz da terra, ela significa ou tipifica o próprio homem. Gênesis capítulo 2, no seu versículo 7, o que diz? Diz que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o sopro da vida. E o homem se tornou alma. Ele formou de quê? Do pó da terra. Aleluia. Uma vez que a terra estava sem forma, ou era sem forma e vazia, Deus já começou a produzir. Ele começou a produzir o homem de onde? Da própria terra. Então há uma ligação, irmãos, muito forte entre a terra e o homem. A terra, ela foi feita para o homem. Por isso é que ela estava vazia e ela precisava ser o quê? Preenchida. Aleluia. Não sei se os irmãos estão a entender. Conseguem compreender, irmãos? Não quero pular, não quero gritar muito. Vou tentar falar em forma de ensino mesmo. E também em forma de pregação. Amém? Para que todos nós possamos entender. Então, a terra estava sem forma, ou seja, estava vazia. Não havia acesso sequer para a terra. E eu exemplifiquei a terra com o deserto. O que é no deserto? O que tem no deserto? Areia. Simplesmente o quê? Areia. Se você for colocado no deserto, em um determinado deserto, certamente você vai morrer. Porque não tem nada lá. Não há nada palpável. Não há pessoas com quem você possa interagir. Simplesmente tem o quê? Areia. O deserto, nós poderíamos considerar o deserto como um lugar vazio, um lugar sem forma, um lugar que precisa ser quê? Preenchido. Aleluia. E é assim que nosso Deus trabalha. Uma vez que a terra estava sem forma e vazia, mas Deus encheu a terra, Deus colocou a luz sobre a terra,
Isso por causa de quê? Do homem, para colocar o homem sobre a terra, para que o homem o adorasse, para que o homem o buscasse. Como eu dizia no princípio, o livro de Gênesis é o livro que foi escrito pelo Moisés. E o Moisés escreveu 5 livros, né? A começar com Gênesis e termina em Deuteronômios, que os homens consideram como os livros que Pentateucos. São livros que nos revela aquilo que é o propósito eterno de Deus. Gênesis é o livro que também nos adverte, que nos leva para um caminho em que Deus está a mostrar para o seu povo. É o livro em que Deus adverte ao seu povo, assim como aconteceu com o povo de quê? De Israel, lá no deserto. É no livro de Gênesis aonde nós encontramos estas advertências. Amém? Senhor Jesus, dá-me força, dá-me graça. Então, Gênesis, ela está dividida em 2 partes. Conforme nós já falamos, de Gênesis, ao livro de Gênesis, ao Deuteronômio. Do capítulo 1, né, de Gênesis, até o capítulo 11, ela relata a história do começo, ou seja, a história da criação. Capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 11, ela fala da criação do homem, da existência da terra. Do capítulo 12 ao capítulo 50, ela fala da história de Abraão e os seus descendentes. É um livro muito bom para cada um de nós desfrutarmos. Aleluia! Porque ela diverte, ela te chama a razão e ela te mostra o caminho que nós devemos seguir. Aleluia! Então a terra era sem forma e vazia, e havia as trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas. O que movia? O Espírito de Deus. Outras Bíblias dizem que o Espírito de Deus andava por sobre as águas. Quando Deus quer começar algo em alguém, Ele começa com o quê? Com o Espírito Santo. Por isso Coríntios fala que aquele que se une ao Senhor é o Espírito com Ele. É preciso liberar o meu espírito, é preciso, mesmo no momento da palavra, estar em oração, é preciso estar conectado com a pessoa de Deus, para que a sua palavra caia em boa terra. Aleluia! Ao cair em boa terra, certamente essa boa terra será que preenchida. Não mais será uma terra vazia, mas será uma terra preenchida. Aleluia! Então aqui fala que a terra era sem forma. Eu estou a tocar sempre nesse ponto. Vazia, sem forma, e havia trevas sobre a terra. Uma terra sem forma, ou alguém que não tenha direção, certamente ele vai andar como uma galinha sem cabeça. Nós precisamos ter direção para não sermos como uma galinha sem cabeça. Se cortamos a cabeça de uma galinha, o que ela vai fazer? Vai pular, fica a saltitar sem saber qual é a direção. Mas louvado seja Deus, porque a terra que estava sem forma, ela foi preenchida. E isso me fez levar a história de Esther. A Esther, outrora presa, outrora alguém que foi levantado para trabalhar como escrava, mas Deus mudou a sua história. Sabe por que Deus mudou a história de Esther?
Porque havia um propósito na Esther. E a Esther não se limitou no propósito ou na incumbência em que lhe foi dado. Ela era escrava, trabalhava como escrava, estava entre as muitas escravas. Mas a Esther não se limitou ali porque ela sabia que o seu propósito cá na terra não é ser escrava. De escrava, ela tornou-se o quê? Rainha. Muitos de nós gostamos de permanecer na escravidão ou ser como escravo. Mas que nessa manhã o Senhor, na sua infinita graça, possa nos livrar de toda escravidão. Que nessa manhã nosso Deus, na sua infinita graça, possa nos livrar de toda escravidão. Quando eu falo de escravidão, só o fato de você não falar amém à palavra de Deus, isso é sinal de que você é escravo de alguém que não é Deus. Mas que nessa manhã, Deus, na sua infinita graça, possa nos livrar de toda escravidão. Aleluia! Depois começamos a falar. Viste a fulana? Comprou mais um carro. Viste o fulano? Comprou mais uma casa. Sabe por que ele comprou? Porque ele acredita no seu Deus. Uma vez eu falei aqui, a nossa tendência, as nossas orações é trazer o Senhor de volta. E eu disse aqui, e vou reiterar isso. Eu não acredito que nós nascemos, fomos colocados aqui na terra, desde bebê, ou desde o dia em que nós conhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, começamos logo a clamar a vinda do nosso Senhor. E enquanto a nossa vida cotidiana, enquanto o que vestir e o que comer Deus, ao criar o homem, Ele criou o homem com todos os índices, com todos os propósitos, até mesmo para não faltar em nada. Isaías diz que a mão do Senhor não está encolhida, nem surdos estão os seus ouvidos para que não possa ouvir a oração do justo. O Senhor Jesus falou: tudo que pedires em meu nome eu vos darei. Tudo. Então isso implica dizer que a nossa oração não é só para que o Senhor venha, mas chega no final do dia, lá estou eu a bater a porta do irmão vice, a tentar pedir algum dinheiro. Essa semana não tenho dinheiro de táxi, irmão. Irmão Aniceto, me arranja só 50 mil. Acabou a semana, outra semana, irmã Zita, me arranja só 20 mil. Terminou a semana, outra semana, olha, irmão Kojaka, me arranja só 10 mil. Eu pergunto, será que nós nascemos para isso? Nós nascemos para isso? Não. Nós não nascemos para mendigar. A Esther não se limitou em ser escrava. Havia um propósito por detrás daquilo que era a escravatura. Havia um propósito na vida da Esther. Assim também como há um propósito na vida de cada um de nós que se encontra aqui neste lugar. Havia um propósito com Davi. Mas Davi não se limitou em ser simplesmente o quê? Caçador. Já havia um propósito. Vamos supor que Davi se limitasse. Foi chamado perante um grande profeta
perante o homem de Deus. E ao ser chamado, Davi duvidasse daquilo que Samuel estava a falar para ele. Eu acredito que até nos dias de hoje, Davi iria continuar a ser caçador. Mas como nosso Deus é um Deus de propósito, Ele mudou a história de Davi. Ele mudou a história de Esther. E Deus também quer mudar a sua história, irmãos. Por isso que Gênesis é o livro do princípio. É o livro onde começa todas as coisas. Por mais que a terra fosse vazia, por mais que havia trevas sobre a terra, Deus conseguiu restaurar a terra. Para quê? Para que o homem tivesse a primazia, para que o homem tivesse o pleno gozo de desfrutar a Deus, para que o homem tivesse a liberdade de poder desfrutar das finas iguarias do próprio Deus. Por isso Ele criou a terra. Por isso Ele restaurou a terra. E nessa manhã, não te limitas. Não se limite, irmão, naquilo que é a sua condição hoje. Um colega meu, lá no serviço, ele me disse, e fala sempre, tenho seguido os seus vídeos, não é? Aquilo que você publica, aquilo que você faz. E ao mesmo tempo tenho visto que você não é como alguns que se declaram ser homens de Deus só para tentar extorquir dinheiro do bolso dos outros. Você é trabalhador e você não depende conforme os outros ficam aí a depender das outras igrejas. Isso é uma das coisas que me tem chamado a atenção. Falei para ele, que bom. Sabe por quê, irmãos? Nós não podemos nos limitar naquilo que alguém falou que você será. Você vai ser mecânico, colocaste na sua mente de que você vai ser mecânico, e a vida toda a sua vida, baseia-se no quê? Na mecânica. A sua palavra, a sua oração tem que ser, Senhor, eu não quero me limitar. Eu quero ir além daquilo que os homens pensam que eu sou. Por mais que você esteja no esquecimento aos olhos dos homens, certamente, se buscar a Deus, Deus irá se lembrar de si. Quero te contar uma história de um jovem que fugiu por causa dos problemas que o seu avô obteve com um certo homem que se chamava Davi. Mefibosete, quem já ouviu falar de Mefibosete? Por conta da situação que o seu avô passou com Davi, porque Davi foi alguém que substituiu ao rei Saul, perseguiu a Davi, rei Saul perseguiu a Davi, porque ele não se conteve, porque ele não acreditava que Deus o substituiu. Por conta daquela situação toda, Mefibosete, ao ver que o seu avô se levantou contra alguém que Deus levantou, sabe o que ele fez? Foi se esconder em Londebar. Londebar, segundo a Bíblia, é o lugar de esquecimento, aonde ninguém se lembrará de ti. Se você for colocado para Londebar, é um lugar em que ninguém se vai lembrar de ti. Mas a minha oração nesta manhã é que ninguém caia no lugar de esquecimento.
Que Deus possa se lembrar de si, desde o dia que Ele te formou no ventre da sua mãe. Quando Davi queria gratificar alguém da casa do rei Saul, ele perguntou: será que ainda existe alguém da descendência de rei Saul? Será que existe alguém? As pessoas que estavam à volta não sabiam responder. Por quê? Porque Mefibosete estava no lugar do esquecimento. Quando nos é colocado no lugar do esquecimento, certamente ninguém vai se lembrar de ti. Ninguém irá se lembrar. Quando Davi perguntou isso, falaram: não, tem aí alguém que poderá saber se ainda existe alguém ou não. Mesmo, pese embora que Davi foi perseguido pelo rei Saul, mas vai dizendo a Bíblia que ele era muito amigo do filho daquele que estava a perseguir. É verdade. Jonatas, filho de Saul. Davi era muito amigo dele. E Jonatas tinha um filho que se chamava Mefibosete. Lembrou Davi da sua amizade com Jonatas. Lembrou Davi da comunhão que ele tivera com Jonatas. Por isso ele perguntou se ainda existe alguém da casa do rei Saul. Foi chamado a Ziba, alguém que sabia de tudo, que dava todas as informações a Davi. Ele disse: sim, existe alguém. Mas olha, Ziba, quando começou a falar para o rei Davi, já começou a falar na negatividade, irmão Fifi. Sim, existe alguém, mas esse alguém é alguém sem expressão, é alguém que é aleijado, é alguém que é inválido. Não é assim? É assim que acontece quando lembram de nós. É assim que acontece, irmão. Algumas pessoas que não gostam de nós. Eu, quando estava a desfrutar dessa história, lembrei-me, um colega que me procurou e me falou o seguinte: você só não foi parar no Kwanza Sul, ou seja, no Kwanza Norte, porque alguém que lida muito bem contigo. Isso foi na semana passada. O irmão já que sabe dessa história. Alguém que lida contigo, quando ligamos para ele para saber de ti, tudo que ele descarregou foi negativo. Eu abri minha boca: isso é sério. E essa pessoa disse: olha, tenha cuidado com quem você está a lidar. Porque havia uma proposta para eu ir trabalhar no Kwanza Norte como chefe. Mas, antes de eu ir, tiveram que ligar para alguém que lidava comigo. Olha, queremos trazer o Vemba aqui. Temos visto o trabalho que ele faz. Nós queremos lhe trazer aqui. O que é que você acha? Não vale a pena. Ele não presta. Ele é assado. Ele é cozido. Essa pessoa só conseguiu me falar na semana passada porque eu lhe cortei água e luz. É verdade. Porque eu ouvia recados por parte dos outros colegas. Estás de parabéns. Estás de parabéns. Mas o parabéns então de quê, meu Deus? Parabéns, parabéns, parabéns. Mas não explicavam a razão do parabéns. Estás de parabéns, estás de parabéns. E só na semana passada, passando-se um ano, só na semana passada que ele falou: você só não foi parar lá porque alguém falou mal de si. Ziba, quando Davi chamou, ele começou logo a falar: Mefibosete é alguém aleijado. Mefibosete é alguém sem expressão. Mefibosete está lá, num lugar de esquecimento. A tendência dos homens é essa, irmão.
Mas ainda assim, Davi falou para ele: vão buscar a Mefibosete. Irmãos, não importa em que lugar você estará. Se você foi colocado no lugar de esquecimento, saiba que Deus um dia irá se lembrar de si. Uma vez eu estava aflito e eu orei a Deus, até fico trêmulo. Eu disse: Deus, lembra-te dos momentos em que eu anunciava a palavra no Senegal. Lembra-te do momento em que eu anunciei a tua palavra na Mauritânia. Essa tem que ser a nossa oração. Oração que mexe o coração de Deus. Se você estiver no esquecimento, ore a Deus, irmãos. Busque a Deus. E Deus irá se lembrar de si. Assim como Deus se lembrou de Mefibosete. Alguém que estava perdido. Alguém que estava numa terra vazia. Numa terra desértica. Mas ele se lembrou de Mefibosete. E vai dizendo a Bíblia, vai narrando a Bíblia, que foi colocado na melhor posição da mesa. Ele juntou-se ao rei. As pessoas que zombavam de ti, as pessoas que falaram mal de si. Veja, a Bíblia vai dizendo que a glória da segunda casa, ela é maior. Não importa quem falou mal de si, não importa quem te esqueceu, não importa quem um dia já zombou de ti. Saiba que Deus irá te elevar. Saiba que Deus vai te elevar. E vai te colocar nas melhores posições. Melhor posição. Precisamos apenas ser fiel para com Deus. Precisamos ser fiel naquilo que é os mandamentos do Senhor nosso Deus. Porque a não sermos fiel, vamos ser considerados ou continuaremos a estar no lugar de quê? Esquecimento. Eu dizia que eu tenho a certeza, irmão, que nós não nascemos para mendigar, que nós não nascemos para viver de esmola. Nós precisamos ganhar coragem. Precisamos ter coragem, amém? Assim como aquela mulher de fluxo de sangue teve coragem. No meio a muitas multidões, ela conseguiu romper barreiras. No meio a muitas dificuldades, ela conseguiu romper. E ela disse: se tão somente eu tocar na orla dele, eu ficarei sarada. Às vezes nós damos volta no mesmo círculo. Por quê? Porque nós não temos atitude. Não tomamos atitude, irmãos. Mas a palavra de Deus, a Bíblia, ela diz que o reino é tomado por quê? Por violência. Não se baseia só naquilo em que você aprendeu. Nós precisamos buscar mais. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos nos entregar mais ao Senhor nosso Deus. Senão daqui a pouco, o irmão tem e lá estou eu a invejar. Você não sabe que sacrifício o irmão fez. Você não sabe as madrugadas que o irmão acordou para orar, para buscar a Deus. A fidelidade que ele teve para com Deus foi que permitiu para ele alcançar, ou para ele ter o que ele tem. Nós precisamos ser fiel para com Deus. Aleluia, igreja. Para não cairmos no lugar de esquecimento. E isso, ela começa
por meio do trabalhar do Espírito Santo. E o que eu mais gosto de fazer, sabe o quê? É liberar o Espírito. Porque quando eu estou a liberar o Espírito, quando eu estou a orar, eu estou a colocar em várias vertentes, não me baseando apenas no ensino. Eu libero o Espírito. E ao liberar o Espírito, eu estou a ter comunhão direta com Deus. Por isso Paulo falou, o Evangelho não consiste só em palavra, mas em quê? Poder. Em poder. O poder não é adquirido somente lendo a palavra. O poder é adquirido nas ações, nas práticas. Quando você se levanta, quando você busca, quando você determina o que você quiser que aconteça na sua vida, aí sim, você alcança poder. Em Lingala fala assim, Nguiá. Eu amo isso, irmão. Se o nosso Senhor Jesus Cristo não fosse ao deserto orar ao Pai, se não fosse buscar a Deus, certamente ele seria dubliado pelo inimigo de Deus, pelo Satanás. Mas o que ele fez? Foi buscar poder. Ele foi orar a Deus. Ele foi buscar a presença de Deus. E depois dos 40 dias, o que a Bíblia diz? Foi tentado. Ao ser tentado, ele demonstrou não só na palavra, mas também na prática. Deus nos colocou aqui na terra. Não é simplesmente para cruzarmos os nossos braços. Não é para depender de homens. Deus nos colocou aqui na terra para desfrutarmos das suas riquezas, para desfrutarmos dele mesmo, das suas ações. Para isso, o Senhor nos colocou aqui na terra. E é nessa vertente em que nós devemos olhar. Olhar para Deus como nosso Senhor, como nosso Salvador, mas olhar para Deus como o autor de todas as coisas que eu estou a alcançar. Senão, todos nós estaríamos aqui como tempo integral. Uns têm que trabalhar. Aliás, todos têm que trabalhar. É buscar a Deus, mas também trabalhando. Para não cair no vazio. Para não cair no lugar de esquecimento. Aleluia. Vamos colocar de pé.